pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Pessoal, hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro, né? Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar gráfico, 5 minutos, para ver o que eles fizeram do dia de hoje. E lógico, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema TorTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusivo do usuário. Lembrando que o Sistema TorTrade é 100% parametrizável. Cada um vai fazer o seu gerenciamento de risco e vai colocar aí o melhor setup, aquele que estudou para operar aí no seu dia a dia, ok? Pessoal, vamos lá. Dia de hoje, passei nos grupos de manhã, né? Não tínhamos nenhuma notícia prevista que poderia vir afetar o mercado. Tínhamos aí uma pequena bateria de notícia às 10h30, nada significativo. Poderia dar uma movimentaçãozinha um pouquinho melhor no mercado e mais nada, né, pessoal? Foi mais ou menos aí o que aconteceu aí. O mercado deu uma caidinha, principalmente o dólar, deu uma caidinha. E aí vamos acompanhar então o que aconteceu no dia de hoje. Lembrando, agora são 15 horas e 56 minutos, não operamos depois das 15 horas, então eu já estou fazendo o fechamento do dia. Para nós, né, que opera aí o sistema TorTrade, é lógico, ainda tem mais pregão pela frente, o pregão vai até às 18 horas, mas como a gente já não opera depois das 15, para nós é encerramento de pregão já, ok, pessoal? Bom, vamos lá para o dia de hoje. Range do dólar, gráfico 5 minutos, vamos pegar aqui abertura de mercado. 9 horas abriu aqui um pouquinho, subiu fazendo o topo do gráfico, né? Então fez topo do gráfico aqui às 9h10. Fundo do gráfico, galera, feito aqui às 11h40, andando 48 pontos. Pessoal, 48 pontos de range deu uma melhorada no range, né? Mesmo assim ainda é pouco. A gente está esperando o quê? De 80 a 100 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, que a gente está esperando aí. Mais 40 e poucos pontos, deu uma melhoradinha. Veio devagar o candle, ó, caiu aqui, momento, o gráfico começou a descer sem olhar para trás, tá? Então quando foi aqui, ó, às 10h10 ele desceu, continuou descendo até as 10h35, aqui momento de notícia, pequena correção, e aí fez, mas praticamente aqui ele desceu das 10h10 até as 10h35, fazendo aí 38 pontos, descendo praticamente sem olhar para trás, né, galera? A não ser aqui, ó, no pavio aqui, ó, aqui ele desceu e aqui ele deu uma descida, subiu, não fechou o gráfico aqui, mas deixou o pavio, então essa pequena corrigida aqui e acabou de descer aqui. Então, esse foi o nosso mini dólar, né? Teve range baixo? Teve, ainda não é o que a gente espera, mas teve uma boa movimentação aqui, principalmente nesse candle aqui das 10h30, que foi o momento de bateria de notícias nos Estados Unidos, que eu falei que não afetaria muito. Deixamos aí os robôs mais agressivos operando, né? Os robôs aí mais curtos operando, não ficamos gerenciando, porque sem notícia não é interessante ficar gerenciando. Lógico, a gente gerencia os setups quando tem notícia que a gente espera grande volatilidade. Por quê? O gerenciamento de risco faz parte, a gente entra de forma a não querer entrar prematuramente, não querer entrar de forma, vamos dizer assim, agressiva no trade para aguentar um trade se vier. Então, se vier notícia, estamos preparados, tá? Agora, o problema é quando você deixa setups rodando em notícia. Aí, se vier boa volatilidade, bem agressão assim, galera, vai tomar stop. Por quê? Porque não está gerenciando o risco. E para nós, o que mais está levando em consideração aí é consistência. E consistência, galera, é sim entrando de forma mais segura, é entrando com setups um pouco mais seletivo e é consistência nos ganhos. E no final do ano dá uma diferença muito grande. Hoje eu fiz um comparativo para vocês, eu vou passar esse comparativo aí rápido, né? Não é nada do ano inteiro, mas desses 9 dias que estamos operando versus a aplicação do mercado aí. Eu fiz esse comparativo só para vocês terem uma noção do que é gerenciamento e consistência. Por mais que tem dia que a gente faz R$30, R$15, não é a nossa meta é bem mais do que isso. Mesmo assim, se a gente comparar aí em termos de rentabilidade e o que os bancos oferecem, galera, estamos muito na frente e nada supera aí esses ganhos aí, ok? Isso é interessante e muito importante
para quem tem uma visão um pouquinho mais a longo prazo, nada de curto prazo, ok? Então, range mediano, vamos dizer assim, não foi o que nós esperamos de range, veio baixo, mas veio uma força assim no nosso mini dólar. Então, temos que levar em consideração a força. Nós não, né? O robô, ele vai entrar e sair de forma 100% automática. Então, esse aqui foi o nosso mini dólar. Vamos lá para o nosso mini índice gráfico de 5 minutos. Se o dólar caiu, galera, o índice vai subir, né? É sempre invertido. Então, o fundo do gráfico foi feito nesse candle aqui, fundo do gráfico feito às 9h10, no mini índice gráfico de 5 minutos. Topo do gráfico feito aqui às 11h35, andando 1.600 pontos. Pessoal, 1.600 pontos também é pouco. A gente está considerando o quê? A gente está considerando de 2 a 3 mil pontos no mini índice. 1.600 é pouco. Realmente o índice anda muito ruim de operar, poucas oportunidades. Tanto é que no canal que eu mostro para vocês os setups do dia a dia, a gente opera um único setup de mini índice. A gente está operando muito mais dólar, que o dólar realmente anda dando mais oportunidades de entrada do que o nosso mini índice. Mini índice, ele realmente anda aí bem ruim de operar. E vamos continuar dessa forma. E por que eu não estou mudando os setups? Galera, eu não mudo setups porque eu estou mostrando para vocês o dia a dia de um trader, um dia a dia de um setup robusto, um dia a dia de ganho ou loss, se vier a gente mostra também, para vocês entenderem que existe risco, renda variável existe risco sim, não é recomendação. Porém, galera, aquelas pessoas que só colocam lá no canal, porque eu só ganho, eu só faço isso, e cada dia um robô diferente, galera, me desculpa, tem alguma coisa errada aí, porque o cara uma hora vai tomar um loss e não mostra, né? Então, cuidado com o que vocês estão assistindo na internet. Tem material bom? Tem, mas tem que peneirar muito, porque tem muita porcaria, muita gente querendo vender curso, muita gente querendo vender coisas que realmente eles não fazem financeiro, e aí eles vão falar assim, bom, já que eu não fiz financeiro fazendo trade, eu vou vender curso, já que eu não fiz financeiro fazendo setup, eu vou vender o setup, não tá nem aí se você vai ter ganho, se você vai ter prejuízo, não tem consciência nenhuma, e você realmente aí se ilude com aquelas pessoas que falam, nossa, o cara só ganha, o sistema do cara é infalível, a metodologia de entrada do cara é infalível, o cara só ganha. Galera, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O stop, uma hora, ele vem. Você tem que estar preparado. Agora, se você gerenciar seu risco, gerenciar sua exposição, você tem muito mais probabilidade de não tomar o stop, porque você não entrou naquele trade, do que você tomar o stop. Então, isso aí faz parte, galera. Faz parte de aprendizado, faz parte do trade. E lógico, você tem que ter uma ferramenta a seu favor muito boa. No nosso caso aqui, né, o pessoal vitalício aí do grupo Thor, do sistema Thor Trade, está muito bem alavancado, muito bem avantajado com isso, porque temos aí uma ferramenta poderosa a favor dos nossos trades, ok? Fica a dica, galera, dica de hoje, ok? Bom, sexta-feira tende a ser um mercado mais lento, não foi tão lento, tão direcional, deu oportunidade no dólar, não deu no índice, por causa que o índice a gente opera com agressão e realmente não deu as condições, a agressão não deixou entrar porque não deu as condições de entrada. Financeiramente, galera, conseguimos extrair alguma coisa do mercado? Vamos lá. Vou colocar todo mundo aqui, vou puxar a calculadora para cá, porque hoje a gente vai precisar um pouquinho da calculadora aí. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Furioso, 6 trades, 100% de acerto, R$550. Só esse cara já bateu a meta do dia, né, cara? É um dia pelo outro. Tem dia que a gente bate meta, tem dia que não bate a meta, mas o importante é consistência. Brutus. Bom, Brutus fez 2 trades, 100% de acerto, R$360, galera. E aqui o New Merlin fazendo um trade 100% de acerto, mais R$35. Mas ninguém entrou, a agressão não entrou, Pinga Fogo não entrou, e Mad Max, que é um setup mais de abertura, mais conservador, também não entrou. Tá aqui, ó, R$945 de trade hoje, galera, tá? No dia de hoje. E isso significa o quê? Meta batida? Sim, meta batida, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu separei aqui, hoje R$495, então eu separei aqui para vocês o que? Vamos lá, para a nossa planilha de acompanhamento de ganhos, tá? Então vamos lá. Nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões, contando com o de hoje, já está aqui, ó, né? R$945, fizemos 315% da nossa meta,
Mas teve dia que fizemos R$20, R$15, R$15, R$55. Tem, galera, tem porque é gerenciamento. Dias de notícia, a gente está esperando um pouco mais de volatilidade, não deixa os robôs mais curtos operarem, porque a gente está gerenciando. Ah, mas vai fazer pouco trade, não tem problema, não queira tomar loss. E quando der oportunidade, a gente vai fazer um trade. Se vier bastante volatilidade, a gente não toma stop fazendo um trade excelente. Então tá aqui, ó, 9 pregões. O que significa 9 pregões? Galera, são 9 pregões, né, desde o começo do ano até agora. Nós fizemos aqui, ó, R$3.025 até hoje. Isso quer dizer o quê? Galera, se eu tivesse uma poupança, considerando a poupança, a 8,5, que não é isso, é 8,2, é 6% mais 2,2 de correção, então é 8,2, nós teríamos um rendimento mensal, deixando R$20.000 aplicado, de quanto? Daqui, ó, R$146 no mês. Quanto que nós fizemos? R$3.025. Ah, mas eu não aplico na poupança, eu tenho uma outra aplicação, eu tenho CDB, eu tenho fundos imobiliários que tá me dando 14% ao ano. Galera, não tem nenhuma aplicação que eu conheço que está dando isso, mas vamos supor que você tem uma aplicação, você é um mandrake da vida e tem uma aplicação muito boa que está te dando 14% ao ano. Quanto que R$20.000 te daria no mês? Então ele daria aqui, ó, R$234. Quanto que nós fizemos mesmo? R$3.025. Ah, mas isso vamos ver ao longo prazo? Vamos ver ao longo prazo. Tá aqui, ó, 2024, fechamento 2024, 3.025 mês 1. Tá aqui, ó, 3.025 mês 1. No ano, quanto que a poupança te daria? R$1.760 no ano, tá? Isso aqui não é exponencial, não é juros sobre juros. Eu calculei, tá calculado um pouquinho para mais, é 8,5. E mesmo assim, galera, se for, vai dar uma diferença muito pouco, tá? Aqui é a mesma coisa, 14%, não é juros sobre juros, mas também a diferença ia ser muito pouco aqui. Mas vamos lá. Nós operamos 9 pregões até agora. Fizemos R$3.025 no mês, ou seja, nesses 9 pregões. No ano, a poupança me daria R$1.760. Se eu tivesse uma aplicação de 14% ao ano, no ano, essa aplicação me daria R$2.800. Galera, nós fizemos R$3.025 em 9 pregões. Batemos a meta anual. Se comparar aplicações hoje fornecidas, oferecidas pelos bancos ao mercado, aos clientes. Não é a nossa meta, galera, não é a nossa meta, é isso. Nossa meta é muito mais. Para quem não viu, é só pegar aí fechamento do ano que eu passei no pregão, no vídeo, né? Tá lá na playlist, lá 28/12 é o fechamento do ano, mostrando aí a rentabilidade que deu do ano. Então tá aqui, ó. Se, galera, o que eu tô mostrando para vocês é o seguinte: se eu não operar o resto do ano de 2024, superamos os 14%. Mas, galera, eu tô o quê? A 9 pregões, ainda tem mais pregões e tem o resto do ano para mim operar, fazendo meu dinheiro ter rentabilidade. Lógico, tem risco, sim, existe risco, mas é um risco controlado, é um risco gerenciado, você sabe até aonde você perde. Então, essa é a metodologia. Ao longo prazo, quanto que daria? Se eu não quiser operar, galera, se eu simplesmente não operar o resto do ano, eu fiz praticamente o que daria 14% em 9 pregões. Não acabei nem um mês de janeiro. Então, eu queria mostrar isso para vocês aí, que o sistema Tortrade realmente é uma poderosa ferramenta. Isso que eu falei para vocês, considerando a poupança 8,5 ao ano e considerando aí CDB, fundos imobiliários, qualquer outra aplicação a 14% ao ano. Tá aqui, ó. É isso aqui a nossa rentabilidade. Isso aqui é o sistema Tor, Bolsa de Valores, B3, e isso aqui, sim, poupança CDB ou fundos imobiliários, CDI, alguma coisa que te dê essa rentabilidade de 14%, que é difícil de hoje o mercado te dar. Realmente, eu não coloco meu dinheiro para banco nenhum ficar administrando, porque os bancos vão fazer dinheiro em cima do meu dinheiro e vão me dar uma rentabilidade muito pouca. Prefiro eu, na Bolsa de Valores, aí operando de forma consistente, de forma
bem gerenciável, mas realmente fazendo o meu dinheiro render muito mais do que qualquer aplicação do mercado. Ok, pessoal? Fica aí a dica. Pessoal, tá aqui então, R$ 945. Passei a informação que eu queria passar para vocês em termos de rentabilidade do ano. Não era o momento ainda, porque eu faço fechamento no mês, mas para vocês terem uma noção de que 9 pregões batemos aí a rentabilidade anual. A gente ainda tem todo o ano pela frente de pregão, ok? Pessoal, bons trades, bons estudos para quem vai ficar aí, né, ainda no trade de hoje. Para quem não for, bom descanso, né, galera? Final de semana tá aí, né? Então, bom final de semana, bom descanso. Passeiem bastante, distraem bastante, porque segunda-feira tem mais pregão e a gente vai voltar mostrando os resultados operacionais do dia e comentando um pouquinho sobre o pregão também do dia. Ok, pessoal? Bom final de semana, um abraço, galera. Até segunda-feira.